jogadores de baba, mais um vídeo aqui no meu canal, coisas sobre futebol que você não sabia. E hoje eu quero dar continuidade sobre a história da Copa do Mundo e quero falar hoje das 10 curiosidades envolvendo a Copa do Mundo. E a primeira curiosidade que eu quero falar é sobre a seleção uruguai, a primeira seleção que ganhou a Copa do Mundo na sua própria casa em 1930. Inclusive aí em cima tem um vídeo onde eu falo sobre essa Copa, tá? Se você quiser assistir, só clicar aí depois e dar uma conferida aí. Então o que acontece? Em 1934, que foi a segunda Copa na Itália, o Uruguai não quis participar da Copa, não porque ela não foi classificada, é por causa da questão de motivo de vingança, já que as seleções da Europa não quiseram jogar no Uruguai. Apenas 4 seleções europeias jogaram na primeira Copa no Uruguai, que foi a Bélgica, a França, a Iugoslávia e a Romênia. Apesar do governo do Uruguai ter incentivado ao ponto de financiar passagens e hospedagem para as seleções da Europa, eles não quiseram jogar a Copa no Uruguai. E por motivo de represália, o Uruguai também não jogou a Copa na Europa em 1934 na Itália. A segunda curiosidade é sobre a questão ali dos jogadores da Itália, da seleção italiana na Copa de 1934, na sua própria casa. Quando eles faziam um gol ali no jogo da Copa, eles então se dirigiam à tribuna onde estava o líder deles, o Benito Mussolini, e fazia então um gesto fascista. A terceira curiosidade tem a ver com quais jogadores que mais tiveram participação na Copa do Mundo. E apenas 5 jogadores tiveram 5 participações da Copa do Mundo. E o mais famoso entre eles é o goleiro da Itália chamado Buffon. A maior goleada na história da Copa do Mundo. A maior goleada que já ocorreu na história da Copa foi em 1982, na Espanha, entre a seleção da Hungria e a seleção El Salvador. E a seleção húngara, então, goleou com uma goleada histórica, 10-1, em cima da seleção aqui da América Central, El Salvador. A quinta curiosidade é interessante, porque tem a ver com a gente, ainda que não seja uma coisa legal, ainda que não seja uma coisa positiva. O clima do já ganhou que existe no futebol, quando um time acha que por ter um time melhor, um elenco melhor. Isso aconteceu também. Aqui no Brasil já teve 2 Copas, e a primeira foi em 1950. E a seleção celeste, que já tinha sido campeã em 1930, já tinha ganhado 2 medalhas olímpicas, não era para ser considerada uma seleção qualquer, e nem sofrer nenhum tipo de humilhação. E esse clima do já ganhou foi protagonizado pelo prefeito do Rio, através do alto-falantes. E eu vou ler aqui o que ele falou antes de começar a partida entre Brasil e Uruguai lá no estádio do Maracanã, Mário Filho. O perigoso clima que já ganhou, em vez de ser amenizado, foi transformado em discurso pelo prefeito Ângelo Mendes de Moraes. Falando pelo alto-falante, antes do início do jogo, para a seleção postada lá no gramado, o prefeito nem se preocupou com o evidente menosprezo dos jogadores uruguaios, que também ouviam: vós brasileiros, em poucas horas sereis aclamados por milhões de compatriotas, vós a quem saúdo como vencedores. Então, isso aqui é o clima do já ganhou. O que veio depois? O que veio depois foi o Maracanaço, a maior tragédia da seleção aí em Copa do Mundo, a maior tragédia brasileira, em questão futebolística, que essa final foi apelidada aí pelos uruguaios de Maracanaço, ou seja, sinônimo de humilhação, deboche, fizeram a festa na nossa própria casa. Então cuidado do clima do já ganhou, quando você achar que seu time é melhor do que o outro e que o jogo já está ganho. A sexta curiosidade: a câmara da bola na Copa de 1958 ela era de borracha. Lembrando que a Copa de 1958 foi a nossa primeira taça, nosso primeiro caneco aí em Copa do Mundo. O Brasil já ganhou 5, O Brasil ganhou em 58 na Suécia, 62 no Chile, 70 no México, 94 nos Estados Unidos e 2002 na Coreia. Japão, O jogo, a final foi no Japão, mas foi a Copa da Japão e Coreia.
Então, nossa primeira Copa, a bola, inclusive tem outro vídeo meu aí também, onde eu falo sobre a evolução da bola. Então, o que acontece? Então, quando chovia, o que acontecia? A bola absorvia a água e ela ganhava o dobro do peso. Olha só, né? Se tivesse então o Roberto Carlos nessa época jogando, hein? Qual era o adversário, qual era o zagueiro adversário que queria ficar na barreira, hein? Acho que ninguém. Ninguém queria ver ali o seu caixão ali já pronto para ser enterrado. 7 curiosidades. A Copa do Mundo teve uma edição que ela foi interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 1945. Então a Copa do Mundo de 1942, já que a primeira foi em 1930, no Uruguai, 1934 na Itália, 1938, não sei porquê, mas depois eu vou estudar sobre isso, e em 1942 ela era para acontecer e não aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. E só retornou em 1950, onde foi aqui no nosso país, onde aconteceu aquilo que eu já mencionei, o Maracanaço. 8ª curiosidade, a machinha, né? A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Sabe quando é que ela foi criada? Ela veio depois da comemoração do nosso primeiro título, né, de campeão mundial da Copa do Mundo em 1958. Pelé, Garrincha e Cia. Então, depois que a nossa seleção canarinho ali ganhou essa taça e começou a cantar, a entoar essa marchinha, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Tomara que a gente ganhe agora essa Copa aí no Catar, né? Porque todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, mas agora a gente vai deixar de ser penta para ser hexa, né? Vamos ganhar essa taça, Brasil. 9ª curiosidade, 13 países nunca participaram da Copa do Mundo e os mais famosos são Afeganistão, Paquistão, Filipinas, Vietnã e Síria. A 10ª curiosidade e a última é que a nossa seleção canarinho foi a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo, contando com essa, a 23ª, beleza? Em todas as Copas do Mundo, a nossa seleção esteve presente. Então essas aí são as 10 curiosidades que vamos torcer para a nossa seleção canarinho ganhar aí o Hexa Campeonato lá no Catar. O primeiro jogo é Brasil e Sérvia, quarta-feira. Estreia da Copa é domingo, né? Os donos da casa, o Catar vai jogar contra o Equador. Beleza? Então comente aí, dá um like maroto e compartilhe esse vídeo aí. Me ajuda a crescer aí nesse canal, porque se você quer saber sobre futebol, você está no canal certo.